boa noite para você que está acompanhando a Papão TV Play neste sábado, dia 14 de agosto de 2021. Falamos direto da sala de imprensa aqui do estádio Bampará Curuzu, nesse pós-jogo em que o Papão venceu o Jacuipense por 2-0 aqui no Caldeirão Bicolor e agora ocupa a vice-liderança do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C. A gente recebe o técnico Roberto Fonseca para bater um papo, fazer a sua análise sobre essa partida. Professor, boa noite. Eu começo a coletiva com as perguntas do Tilon Maués, do Jornal Diário do Pará. Há consciência dentro do elenco de que se vencer os jogos restantes em casa, fatalmente o Paysandu se classifica para o quadrangular? Bom, sim, porque nós temos assim 28 pontos, a gente acha que classifica. Então, obviamente que se você ganhar as 3 partidas dentro de casa, nós estaremos aí classificados e a gente precisa nos impor e continuar nos impondo aqui dentro de casa. E obviamente que buscar pontos seria fundamental, que você tiraria algumas equipes aí que é na concorrência direta, né? Tipo Volta Redonda, o próprio Ferroviário do Ceará. Falando no Volta Redonda, o confronto contra o Volta Redonda deve ser um dos mais difíceis dessa reta final. Tem um ar de decisão em caso de vitória do Paysandu? Sim, porque é um confronto, né? Lógico que não existe 6 pontos numa partida, mas é um confronto que na linguagem do futebol a gente fala que é um confronto de 6 pontos, porque você tira 3 do adversário e você acaba fazendo 3. E o mais importante de tudo, que aí você com certeza vai estar consolidando entre os 2 primeiros nesse G4 aí. Então é claro que essa partida do Volta Redonda pode ter certeza que vai ser concentração e atenção redobrada para que a gente possa nos manter dentro dessa classificação. A pergunta aqui do Caio Rodrigues do DOL. Você disse que para chegar à próxima fase serão precisos mais ou menos 11 pontos. 3 já foram, faltam 8. Como projetar o Paysandu para um confronto direto pelo G4 diante do Volta Redonda? Volta naquela pergunta, né? É confronto direto, é confronto decisivo, né, pela classificação. E obviamente que foi aquilo que eu falei. Nós sabemos que se nós fizermos aí em torno, hoje, de 8 a 9 pontos, vamos colocar 9 pontos aí em 6 jogos que nós teremos pela frente, fatalmente está classificado. Claro que nós queremos sempre fazer mais, mas nós temos que preocupar em fazer uma margem de ponto que nós vamos atingir o nosso primeiro grande objetivo dessa competição, que é estar entre os 4 primeiros colocados. Voltando aqui para a pergunta do Tilon Maués, do Diário do Pará, o tempo a mais em campo, o gol e o apoio dos companheiros, tudo isso lhe deixa esperançoso numa recuperação do Meia Rui, que pode ser de uma ajuda considerável na armação? Olha, claro, ele é uma característica que praticamente única na nossa equipe, né? Nós não temos outros jogadores da característica dele, canhoto, meia de armação. Nós temos talvez o João Paulo, que está aí retornando, está quase recuperando da lesão. Mas é um jogador assim que seria importante a gente conseguir recuperar. Nós estamos no mercado, nós estamos trabalhando para que traga peças, né, para poder nos dar condição e opções, mas aquilo que nós temos seria fundamental que a gente pudesse recuperá-lo. O grupo gosta muito dele, é um atleta extremamente profissional e exemplar, então seria importante essa recuperação do Rui. Falando ainda do Rui, o Dinho Menezes da Rádio Clube do Pará quer saber por que entre o Rui e o Vitor Salinas você optou pelo Rui naquele momento. Bom, primeiramente seria muito cedo, né, para que nós puséssemos jogador somente de marcação, né? Então nós queríamos um jogador ali que pudesse marcar, mas pudesse jogar. Nós temos que propor o jogo, nós estamos jogando dentro de casa. Não adianta você aos 30 minutos, se não me engano, né, que deve ter sido a substituição do Dieguinho, e aí a gente colocar um atleta só para marcar. Então nós optamos, né, em colocar o Rui, que é um jogador que tem um passe bom, poderia nos ajudar como ajudou. Foi até uma boa surpresa, com toda sinceridade, a gente colocou para poder ter uma experiência se poderia dar certo. E a gente tem que agradecer a Deus quando acontece isso, a boa vontade do atleta, a compreensão para que ele entrasse naquela posição, naquela hora, improvisado, e nos deu o retorno até quase que o final da partida. Como você avalia a parte física do Paysandu? Porque em alguns tempos do primeiro e do segundo tempo, o time jogou muito para trás. Não, eu acredito que normal, nós jogamos até o final, tanto é que nós fizemos o gol, se não me engano, aí numa altura
alta já do primeiro tempo e nós fomos fazer o segundo gol no final do segundo tempo. Isso mostra que fisicamente a equipe continuou competitiva, as peças de reposição também entraram fisicamente bem. Eu acredito assim que nós mantivemos, conseguimos ter um jogo controlado. Se não me engano, eu preciso até olhar esse número, né? Mas o Vitor não fez nenhuma defesa difícil, então o adversário assim foi realmente mais na consistência de marcação e a equipe do Paysandu propôs o jogo praticamente a partida inteira. E a última pergunta para a gente finalizar: apesar da vitória, o Paysandu ainda apresentou problemas, dando espaço para o Jacuipense. O que pouco funcionou hoje? Olha, eu acredito assim que quando você ganha uma partida dessa dentro de casa, 2-0, o adversário não impôs, né, um ritmo, não conseguiu, e você consegue fazer 2-0. Então eu acredito assim que foi uma partida boa do Paysandu. Claro que a gente quer sempre melhorar e temos que melhorar numa reta final se a gente quiser algo grande na competição, mas foi uma partida consistente. O adversário não conseguiu propor o jogo, o adversário não conseguiu praticamente nem chute no gol, a não ser em bolas paradas do próprio Charles, né? Tirando a bola parada, eu acredito que foi um jogo amplamente dominado pelo Paysandu. Os números e as próprias finalizações e o gol no final da partida, tudo isso demonstra aquilo que nós fizemos durante a partida inteira.